aqueles que puderem, então vamos orar para darmos início ao estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pelo sábado, podemos estar aqui juntos para estudar mais a Tua Palavra. Peço Teu Santo Espírito a nos dar entendimento, ser o nosso professor agora. Guia-nos, dá-nos a sabedoria necessária que somente Tu podes dar. Pedimos a Tua presença e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Então vamos agora estudar, se Deus quiser, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 é o estudo de hoje. É o Daniel. Vou então fazer a parte do estudo inicial, daí no final eu abro para perguntas, porque no áudio ele está captando agora só a minha voz para ficar uma melhor qualidade. Daí depois eu abro para captar na gravação o áudio de quem for falar algum comentário. Então, essa primeira parte é o primeiro estudo, aí depois a gente abre para comentários, para algo mais. Daniel capítulo 3. A estátua de ouro. Então vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, uma coisa interessante. Nós vimos no capítulo anterior de Daniel que havia uma estátua que Deus deu o sonho para Nabucodonosor, que tinha a cabeça de ouro, mas o tronco, assim, o peito e os braços de prata, ou seja, mudava o reino. E aqui Nabucodonosor então faz toda a estátua de ouro, querendo significar que o reino dele seria eterno. Então ele, em vez de se submeter a Deus, ele quis colocar-se numa posição superior. E isso foi um erro da sua parte, da parte de Nabucodonosor. Então já estava ali o orgulho subindo ao coração do rei. E aí o que acontece? Vejam as dimensões da estátua. 60 de altura, 60 côvados, a mais ou menos 27 metros. É ara alto. E provavelmente devesse ter um pedestal. Mas é interessante a altura que chegou. Não é à toa que chegou ao número 60. E a largura? 6 côvados. Isso deixa marcado aqui em Daniel. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, vai nos falar a respeito do Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Então, Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Veja só, 666. E lá nós temos 66, se for analisar a altura de 60, a largura de 6, 66. É um símbolo de um poder humano querendo se colocar no lugar de Deus, dizendo como é que seria o império, o governo nesta terra. Então Nabucodonosor teve essa arrogância e construiu a estátua com 60 de altura e 6 de largura. Então o 66 estava presente lá nesse símbolo. A Babilônia, usando por essa analogia, ela é um símbolo do sistema posterior, que aqui em Apocalipse descreve o quê? Descreve alguns poderes também. Apocalipse 3 vai falar de bestas. Mais para frente, se Deus permitir, nós vamos entender melhor esses símbolos. Mas Apocalipse 17, dá uma olhada lá, vamos adiantar essa parte aqui do estudo. Apocalipse 17, o verso 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vejam só, Babilônia novamente aqui representada por uma besta, e em cima dela estava montada uma mulher, que tinha o nome escrito Mistério, a Grande Babilônia. Vejam só, então Babilônia está presente nos símbolos do Apocalipse. Quando então nós vamos olhar para o
para o símbolo inicial lá no povo, lá na antiguidade, nós podemos aprender e entender com aquilo que é usado como símbolo no Apocalipse, entender o que quer dizer quando diz, né, o número 666, 666. É número de um homem. Quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, dizer como que vai ser as coisas, essa arrogância é, como Nabucodonosor fez, entra essa simbologia, né? Certo? Para agora Daniel capítulo 3, o verso 2. Né? Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, Daniel 3,4, né? Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vejam que interessante. Primeiro ele diz qual foi a convocação. Mandou reunir, no verso 2. E aí dá a classe. Né? 8 classes ali de diferentes cargos. E aí no verso 3, ele diz que todos esses cargos se reuniram. Então houve uma convocação. Foi algo pensado, planejado, organizado. E no meio desses, quem que estava lá? Aí nós vamos ver no verso 8. Ó. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Então tinha judeus lá no meio. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não os servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Não há uma data precisa de quando que isso aconteceu, mas alguns estudiosos que comentam que provavelmente foram 23 anos depois. 23 anos depois do que aconteceu naquele sonho da estátua. Então, vejam só. 23 anos se passaram e provavelmente alguns dos caldeus tivessem ainda algum ódio, algum rancor contra aqueles judeus que estavam agora ocupando altos cargos. Então que eles foram lá dedurar. Tem alguns judeus que você constituiu, eles lembravam, olha, ele foi constituído. Eles foram constituídos chefes sobre Babilônia quando houve a revelação do sonho, a pedido de Daniel. Daniel pediu que se constituísse esses 3 como chefes ali. Por quê? Por causa porque Daniel foi usado por Deus. O Nabucodonosor quis oferecer a ele honras, mas ele retirou de si as honras e levou a Deus. Mas pediu um favor, né? Que auxiliasse, desse um favor especial àqueles que ajudaram o próprio Daniel.
E aqui então nós vemos que esses foram lá dedurar eles. Não adoram, olha só, eles conheciam a vida dos jovens, desses judeus. Por quê? Eles não falaram somente eles não adoraram agora, mas ali o verso 12 nos diz assim, ó: estes homens, ó, na metade em diante, né, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua. Então eles não servem os deuses, nem adoram a estátua. Então provavelmente eles eram observados, estavam querendo achar alguma culpa e não acharam em 23 anos culpa alguma nesses jovens judeus, que agora já não eram tão jovens, mas nesses homens judeus. Eles não acharam culpa em 23 anos, mas sabiam que eles eram adoradores de um Deus diferente. E quando surgiu a ocasião para isso, eles foram lá acusar, desejando a morte. Olha só, em vez de serem gratos, porque eles tiveram a própria vida salva por causa que o sonho foi revelado para Daniel e os amigos, né, estiveram auxiliando nisso. Em vez de serem gratos pela salvação que eles mesmos receberam por causa daquilo, eles não, tinham ódio, inveja. A tal ponto leva a inveja e o ódio. Quando nós estudamos Provérbios capítulo 1 fala exatamente isso. Deixei marcado aqui. Voltamos alguns livros para trás, a gente vai para Provérbios. Bem no meio da Bíblia tem Salmos, depois de Salmos, Provérbios. Provérbios capítulo 1, é interessante que ele vai fazer uma descrição de pessoas que estão à procura de sangue, né, querendo emboscadas. Provérbios 1, verso 10 e 11, verso 10, 11 e 12, né? Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Então eles estavam esse ódio, esse desejo de causar mal, dano a outras pessoas. Aqui parece que são pessoas mesmo que estão querendo fazer uma maldade, assim, planejando um assassinato, alguma coisa, um roubo. Mas se você vai no final dessa sequência de versículos, no verso 19, ele vai dizer, são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então quem cobiça está pondo a perder a própria alma. Tanto que no verso anterior diz que isso que está acontecendo, essas ciladas, está dizendo, no entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Ou seja, esses caldeus que tinham ódio contra os homens judeus, na verdade a vida deles era poupada, foi poupada e era poupada por causa daqueles homens judeus. Então eles não percebem que o ódio deles, na verdade, leva à própria destruição deles mesmos. Então, isso nós aprendemos a importante lição. Até mesmo a vida das pessoas infiéis e descrentes a Deus nessa terra depende da fidelidade daqueles que são tementes a Deus. Então, quem é temente a Deus influencia para o bem até mesmo aquelas pessoas que não servem a Deus, não estão nem aí para as coisas de Deus. E essas, na verdade, deveriam ser gratas a Deus por ter sua vida poupada. E um dos meios que Deus utiliza para que isso aconteça são as pessoas fiéis a Ele. A primeira lição que fica aí, olha o princípio envolvido, né? Seguindo ali então, o verso 13, olha a resposta de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei?
Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor era um rei sincero, mas era orgulhoso, queria poder, queria tanto que o poder subiu para a cabeça e ele queria fazer o que ele quisesse. Se alguém não obedecesse ele do jeito que ele queria, já estava a ponto de tirar a vida da pessoa. Isso é um sinal de tirania. Mas ele era sincero, por quê? O primeiro relato de que alguém não se prostrou já era motivo para pena de morte, já era para destruir, matar. Mas ele não agiu assim. Ele chamou e disse, tentou convencer, olha, vou dar mais uma chance para vocês. Ele tinha como dizer, uma sinceridade no coração dele. Ele tinha alguns traços, né, do amor que Deus colocou, né, da sua consciência nele. Mas se não a nossa consciência, os nossos bons traços de caráter não estão santificados por Deus, os maus traços de caráter vêm e se sobrepõem. Eles acabam vencendo sobre os bons traços de caráter. Por isso que ninguém consegue vencer a própria tendência para o mal, buscando alimentar a sua tendência para o bem, porque o mal é como um cimento, uma cola, que ele vai impregnando e não importa o quanto tente desenvolver as outras coisas, aquilo lá está junto e não deixa as coisas ir para frente. É somente Deus nos transformando a natureza. Somente Deus nos transformando a natureza que nós podemos, então, passar a ter bons sentimentos, bons pensamentos. É só pela transformação de Deus. E aqui, então, demonstra isso. Ele tinha uma sinceridade, mas essa sinceridade do rei Nabucodonosor não salvou ele e nem levou ele a agir de maneira correta. Pode até ter feito com que ele fosse um pouco mais polido do que de costume. Seriam os reis da época, mas não salvou ele. E nem levou ele a agir corretamente, tanto que ele estava prestes a cometer algo muito terrível, e ele fez, na verdade. E olha no final do verso 15, a afronta dele era contra Deus. Quem será o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, alguém que se coloca no lugar de Deus, quer adoração para si, diz como é que vão ser as coisas, e ainda afronta, quem que é superior a mim? É bem esse o espírito de Satanás. Então, quem estava por trás disso era Satanás, influenciando o rei para isso. E olha só o verso 16. Né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará. A ousadia deles dizendo, porque a afronta foi contra Deus. Daniel 3, verso 15, o rei Nabucodonosor afrontou a Deus, dizendo, quem que é o Deus que vos poderá livrar da minha e das minhas mãos? Então eles pegaram essa afronta contra Deus e disseram, ele nos livrará. Eles tinham certeza que a honra de Deus não ia ficar jogada no pó. Mas, veja só, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles não iam fazer algo contrário ao mandamento de Deus. Não iam fazer algo contrário ao que Deus pediu. E eles sabiam que mesmo que o propósito de Deus não fosse livrar eles seriam libertos, não naquele momento, nem naquela hora, mas um dia. Eles tinham essa certeza. Para ele estava certo, mas talvez para o rei não. Como aconteceu no livro Grande Conflito, no capítulo 6, fala de dois homens tementes a Deus. João Hus, da Boêmia,
e Jerônimo, que ambos foram queimados vivos até a morte. E nessa situação, Deus não livrou eles naquele momento, mas a vida deles está escondida em Cristo, e eles terão a sua vida de volta. Então Deus os livrará, podemos ter essa certeza. João Rus e Jerônimo também tinham essa certeza. Os que estavam ao redor talvez não. Talvez pensavam que eles tinham conseguido a vitória, mas só por um breve momento de tempo tem a ilusão da vitória. Porque ninguém que se levanta contra Deus e não se arrepende vai escapar sem punição. Deus vai trazer a juízo toda a obra. Eclesiastes 12. Nós estávamos em Provérbios lá antes. É o próximo livro, depois de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes, nós estudamos aqui no grupo, inclusive. Eclesiastes capítulo 12, o verso 14. Vejam só. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Haverá um juízo. Deus vai trazer a juízo. Ele quer nos livrar do juízo. Por isso que ele providenciou um escape, Jesus. Mas ele não obriga esse escape a alguém que não deseja. Então, somente é oferecido para aqueles que querem. E o querer e aceitar esse escape envolve a renúncia do pecado, do eu, a renúncia do mal. E isso é um sacrifício que nós fazemos para Deus. É um sacrifício do que é ruim, do que é mal, em troca do que é bom. Então, na verdade, não é sacrifício, mas a gente é tão apegado ao mal que a gente acha muitas vezes um sacrifício. Deixar ideias, costumes, hábitos, gostos, né, passados. Voltando então agora. Daniel 3, verso 18, né? Que mesmo que não acontecesse naquela hora o livramento, eles tinham certeza que Deus os haveria de livrar um dia. E vem agora o verso 19. Qual foi a reação de Nabucodonosor? Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Vamos parar um pouco aqui. Essa atitude de se irar, ficar tão bravo, seu semblante mudou, ele ficou tão que ele ordenou com tanta raiva no calor da emoção que fizessem isso, aumentassem 7 vezes. A fornalha já era um local quente, que queimava o que fosse colocado lá dentro. Aquecer 7 vezes mais ia mudar alguma coisa? Os jovens que talvez fossem jogados lá dentro iriam queimar da mesma forma. Não ia mudar o resultado. Então ele fez uma atitude de forma emocional, impensada. Só pela emoção. Que na verdade não ia fazer quase nada de diferença. Talvez um pouquinho mais rápido eles queimassem, mas ia queimar, ia dar um resultado quase na mesma. Mas o fato dele ter feito isso possibilitou que o milagre que vem em seguida fosse muito maior, muito mais evidência. Veja só o verso 21. Então estes homens, os mais poderosos do exército, né, foram atar. Então estes homens, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram atados e com as suas capas, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram o Sadraque, Mesaque e Abednego, os mais poderosos do exército. Só de chegar perto ali para jogar de lá, os soldados morreram.
E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Provavelmente fosse um lugar mais alto, assim, eles caíram lá dentro. E provavelmente tivesse alguns andares, era um local assim que quando ele viu, numa parte que era visível, veja o verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Então jogaram 3 homens atados com cordas, né? E aí depois ele viu 4 homens soltos, sem cordas, amarrando, sem estarem presos. Então o fogo queimou uma coisa, as cordas. Que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, o fogo da perseguição, da injustiça ali que foi colocado contra esses homens fiéis a Deus, queimou não os jovens em si, não os homens, mas queimou aquilo que não era de origem divina, que foi colocado pelos inimigos. Então as aflições que Deus permite que muitas vezes venhamos em nós, elas vêm com o objetivo de nos tirar todas as amarras, todas as coisas que não são de Deus em nós, que são do inimigo, que são de Satanás. Todos os pecados, todas as coisas. Quando vem a aflição sobre nós, sabe que Deus tem esse objetivo, de nos livrar do que não é de origem divina, do que vem do inimigo. E quanto mais difícil foi a provação que nós estivermos, podemos ter a certeza de que mais perto Jesus estará de nós. Aqui o Filho de Deus, o próprio Jesus, foi e esteve lá andando junto com eles. É interessante, ó. E vamos seguir. Daniel 3:26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governantes e os conselheiros do rei, que, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles, nem cheiro de fumaça eles tinham. Não estavam nem cheirando. Veja o poder de Deus. Falou Nabucodonosor, verso 28, Daniel 3:28. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Antes de nós continuarmos, então, Daniel 3:28. A maioria das Bíblias traz a tradução do verso 25, o final do verso 25, do quarto homem. E o aspecto do quarto é semelhante a dos filhos dos deuses. Filho dos deuses, é usada essa expressão em muitas traduções. Mas a tradução mais fiel ao texto recebido refere ao Filho de Deus. Uma referência mais direta ao próprio Jesus. Mas como é que o rei pagão saberia que se era um anjo ou se era o próprio Jesus? Então aqui nós podemos ver ao Filho de Deus, que tinha uma semelhança com o homem, mas também que tinha alguma semelhança com o ser divino. Por quê? Veja só, é filho de Deus, mas tinha alguma semelhança com o homem, porque no verso 25 diz que vejo 4 homens. Ele não viu 3 homens e um anjo com asas lá, não. Ele viu 4 homens. Mas esse último homem, ele tinha algo sobrenatural, algo divino nele. Tanto que é filho de Deus, tinha essa semelhança, filho de Deus.
E no final, lá no verso 28, ele chega e diz: enviou o seu anjo. Quem que é este anjo? Que também é filho de Deus, que é o próprio Deus e que tem a semelhança conosco, que tomou a semelhança conosco. Se nós formos lá para João, vamos a alguns textos agora. João capítulo 1. Se quiser deixar marcado lá, Daniel, a gente vai voltar lá depois. Mas João capítulo 1, nós temos textos que vão nos esclarecer isso. João capítulo 1, no verso 1, nós lemos assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, uma tradução lá diz a palavra. No princípio era o verbo, a palavra de ação. O verbo é isso, é uma palavra de ação. No princípio era o verbo, maiúsculo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vejam só, o verbo no princípio, no início, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era alguém diferente de Deus, mas ao mesmo tempo um com ele. Uma pessoa distinta, mas é tanto Deus como o Pai, Deus o Pai. Então esse verbo. E esse verbo, no verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse verbo, que é Deus, estava no princípio com Deus. Em Gênesis 1, no primeiro verso da Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio Deus criou. E esse verbo estava no princípio, então ele estava participando da criação. E ele era Deus. E é Deus. E esse Deus se fez carne. Então, Deus se fez carne. Então, se fez homem. Deus se fez homem, se fez carne. E habitou entre nós. E Colossenses capítulo 2, também nós, um pouco mais para frente, nós vemos a respeito disso. Colossenses... Na verdade, Colossenses capítulo 1. Verso 13 vai dizer a respeito, né? Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o reino do Filho do amor de Deus, no caso, o Filho do seu amor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem que nós temos isso? O perdão dos pecados, a remissão pelo seu sangue. Jesus. Então, Jesus é o Filho do amor de Deus. E a respeito disso, veja o verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Então, em Jesus foram criadas todas as coisas. Ou seja, antes de ser criado alguma coisa, quando nada criado havia, nada de criado existia, Jesus estava lá, no princípio. Era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nele foram criadas todas as coisas. Então, sobre ele é o fundamento. E isso nos ajuda a entender o verso anterior, o verso 15. Se referindo a Jesus, o qual é imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito não é o que muitas vezes a gente está acostumado a pensar. Primogênito como o primeiro que nasceu. Não. Mas a palavra lá, na verdade, significa o que deu início, o princípio. A palavra seria primogenitor. Ou seja, o que quer dizer isso? É o propulsor. A partir dele, tudo foi sendo criado. Propulsor de toda a criação. A partir dele deu início toda a criação. A partir de Jesus, toda a criação foi dado início a ela. E seguiu. É isso que o texto está querendo dizer. A palavra lá no original é essa de propulsor. Por isso que o verso seguinte a gente entende. Se não, seria uma contradição. Um verso está dizendo uma coisa, que ele foi criado, e o outro está dizendo que ele não. Ele é anterior a qualquer criação. Então, por isso que a gente tem que... A Bíblia ela não
se contradiz. Tá? Então, no português não tem uma palavra assim mais... Foi mal traduzido essa palavra, na verdade, no verso 15. O propulsor. E o verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Vejam só, tudo foi criado por ele. Não somente foi criado nele, sobre ele, dentro dele, dando essa ideia. Mas também por ele e para ele. Então Jesus criou todas as coisas, é o que o texto está dizendo. E veja o verso 17, é mais claro ainda. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então Jesus é antes de todas as coisas. Antes de qualquer coisa existir, Jesus já existia. E tudo subsiste por ele, ou seja, tudo é mantido vivo em existência por ele. Olha a profundidade. Então, essas coisas que nós temos hoje acesso, entendimento na palavra, já existiam indícios disso no Antigo Testamento. Tanto que nessa época de Daniel, havia textos que eles e os amigos de Daniel tinham acesso. Vejam só um deles. Isaías. Era um profeta que já havia passado. Isaías 9, o verso 6. Esse é um texto que meu irmão até bastante ressalta. É um dos principais textos que na própria Bíblia dos Testemunhos de Jeová está com essa tradução assim. E que fica claro que aquele que viria, uma profecia de Jesus, é o próprio Deus. Ele é Deus. Isaías 9:6. Vejam só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino, um filho. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus forte, o nome dele é Deus forte. Ele é Deus. O fato de Jesus ter esse nome, Filho de Deus, muitas vezes leva as pessoas a pensar, ele teve um início, ele foi criado, ele nasceu. Mas na verdade, demonstra muito mais do que isso. Isso é reduzir quem é Jesus. Jesus, na verdade, sendo Deus, se tornou como uma criatura. Ele se deixou nascer sob mulher, nascer debaixo da lei, nascer como homem. Desde a eternidade, é escrito na palavra de Deus, desde os tempos da eternidade já havia sido preparado esse plano. Então Jesus assume esse nome de Filho, porque ele já no princípio, antes de criar as coisas, já havia se determinado. Se for necessário, eu me farei como uma criatura, para demonstrar o meu amor e o amor do Pai. O amor do Pai, para demonstrar o amor de Deus. Deus amou o mundo, por isso que ele entregou o seu Filho. É isso que a Bíblia diz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então foi Deus que amou. Muitos dizem, Deus é alguém que tem ira, tem raiva, e Jesus vem para acalmar a ira de Deus. Não. Deus amou. E Deus queria salvar. E Deus é justo também. E Jesus disse, não. Por causa do teu amor, ó Pai, e por causa do meu amor também eu me entrego. Então foi algo resultado do amor do Pai. Ele é filho do amor do Pai, filho do amor de Deus. E também ele sofre a pena da justiça de Deus. Vejam que complexo e que profundo que é isso. E aí, um dos textos que é certo que eles tinham acesso, além desse de Isaías, então, que era um filho, é Juízes. É o 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 13. Então, no 7º livro da Bíblia, Juízes, no capítulo 13, nós lemos assim, ó, no verso 13 também. Apareceu um anjo, né? Eles tinham a aparência de ser alguém divino, né? E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. Então ele deu algumas explicações do filho, né, que viria,
que era Sansão, né, que ele estava dizendo, que a mãe já deveria, antes do filho nascer, ter cuidados na alimentação. Ó, veja só, verso 14: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então, o filho também faria isso e a mãe também teria os cuidados. E o verso 14, o verso 15: então Manoá disse ao anjo do Senhor, está falando do anjo, ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, e se fizeres o holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse a Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, por que me perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Essa palavra já responde tudo. Meu nome que é maravilhoso. Isaías 9:6 nós lemos que o nome do filho que se nos nasceu era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aqui esse anjo diz que o nome dele é maravilhoso. Então, depois que aconteceu isso, veja o verso 19, então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e ouve-se o anjo do Senhor, e ouve-se o anjo maravilhosamente, observando o Manoá e sua mulher. E aí ele subiu, né, com a chama lá, e aí o verso 22, olha a interpretação deles. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque quanto temos visto a Deus. Ele reconhece que ele viu a Deus. Mas ele não viu um anjo? E esse anjo não tem o mesmo nome daquele filho que nasceria? Quando você começa a entender o que está se passando aí, a gente entende um verso que está lá em Daniel, que nós vamos estudar mais para frente. Voltando para Daniel 12 agora. Daniel capítulo 12, o verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, Miguel, que é o quê? O grande príncipe. Ele assumiu, né, em algumas situações, a forma de anjo. Mas ele também assumiu a forma de homem. Ele é o grande príncipe porque ele é Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, que se fez filho de Deus, que já se manifestou como anjo, mas que se manifestou por último agora como homem, é o mesmo que apareceu para Daniel. E esses textos lá de tem Juízes, Josué, até nós vimos em outro estudo, né? Se não me engano, em Josué também tem uma descrição de algo que aconteceu no livro anterior a Juízes lá. Nós temos a certeza de que, na verdade, quem apareceu lá era o próprio Jesus. Esses textos nos comprovam. E o texto, o fato de Nabucodonosor ter dito isso é que provavelmente esses, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e o próprio Daniel, tenham dado testemunho com base nas escrituras da existência desse Salvador, Filho de Deus, que haviam já várias profecias sobre ele. Então, Nabucodonosor teve acesso, provavelmente, às verdades que foram confiadas ao povo de Israel. Mas ele, infelizmente, se desviou ao orgulho, ao desejo de poder, a ganância, a cobiça. Mas ele tinha a semente plantada lá. E quando ele viu, ele identificou. É o Filho de Deus. É semelhante ao Filho de Deus. Então ele tinha alguma ideia de Cristo Jesus por causa dos cativos lá. Vamos terminar então Daniel 3, agora os versos 29 e 30. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo
e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então, ele ainda não estava com o coração convertido, porque ele entendeu agora a verdade de novo. Tá, agora eu vou obrigar que todo mundo faça o certo. A gente muitas vezes tem essa tendência. Eu entendi que agora é o certo, agora todo mundo tem que fazer que nem eu. A gente é dos extremos, né? Ou eu não faço nada certo e eu obrigo os outros a não fazer certo, ou eu faço certo e eu obrigo todos a fazer certo. Não dou a liberdade, isso é errado. Mas para frente a gente vai ver no próximo capítulo que a história mudou, foi diferente. Deus atuou no coração de Nabucodonosor, foi um processo, foi aprendendo, passo a passo. Então, queridos, seria mais ou menos essa parte do estudo. Vou agora abrir para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Agora é o momento. Eudete, pode fazer. Só ativar o áudio, acho que está desativado. Do capítulo 2 de Daniel, da estátua, que ele descreveu para o rei, o capítulo 3, aí que se passaram 27 anos? 23 De anos. um capítulo, Isso. 23 anos de um capítulo para o outro? Provavelmente, não tem uma certeza ali no texto, mas pelo contexto, pelas algumas análises, eles chegaram a essa conclusão, que foi aproximadamente 23 anos. O outro número que é parecido é 27 metros, que seria os 60 côvados, né, que daí confunde um pouco. Mas isso aí. Isso eu queria saber. Tá, obrigada. É bom esclarecer também que acabou falando uma vez só, não ficou claro antes, então eu vou repetir. Do sonho que foi interpretado em Daniel 2, até esse evento da estátua, provavelmente passaram 23 anos. Provavelmente, né? Algo aproximado. Osana, pode abrir o áudio aí. Interessante é que nesse tempo de 23 anos, foi um tempo em que, como você falou lá no começo, esses moços foram colocados lá por influência de Daniel, né? Quando Daniel interpretou o sonho do rei, então lembrou dos seus amigos e eles ficaram numa posição de proeminência. E ao longo desses 23 anos, foi um tempo em que esses moços desenvolveram relacionamento, eles continuaram desenvolvendo um relacionamento mais forte com Deus, né? E o rei também desenvolveu um espírito de orgulho, né? Tanto é que ele queria se perpetuar no poder, a ponto de fazer uma estátua que não era só a cabeça de ouro, era inteira de ouro. Então, como se o reino dele fosse eterno, ele nunca fosse morrer. Né? A pessoa que fica cega pelo poder, ela não pensa em nada mais, só nisso. E outra coisa assim que me chamou a atenção é que quando você, dependendo da escolha que você faz, a tendência é você acabar chamando a atenção das pessoas que estão ao redor, né? Você vê que o rei mandou botar os 3 na fornalha, até os caras que botaram ele na fornalha, os caras morreram. Mas eles... o rei ficou assim tão atônito que o povo não estava nem ligando para a lei que ele fez. Estava preocupado. Como assim? O que esses 3 estão fazendo na fornalha? E esse quarto, quem é? Então, isso chama muito a atenção.
E mostra para a gente que por mais que os homens tenham poderes, que eles sejam grandes, mas o Deus do céu supera tudo. E mesmo que as pessoas veem, assim, que elas contemplam, faz com que, quando você se coloca nas mãos de Deus, o brilho desse mundo fica apagado. As ordens vão tudo para o espaço. É interessante isso, lendo essa história e ouvindo seu comentário. É isso que eu tenho a falar. Obrigado pelo comentário. É interessante, é bem isso. Como todos esses ensinamentos, né, todas essas questões, Deus já deixou revelado com o propósito, né, de nos ensinar, nos instruir até mesmo hoje, né, tantos anos depois, e nós já podemos ver todas essas lições, né? Muito obrigado aí. E uma última coisa também que é interessante, tem um pastor que tem uma história de vida bem inusitada. Chama o nome dele é Ivor Myers. Ivor Myers é um jamaicano, foi da Jamaica para os Estados Unidos. E esse jamaicano, cantava, se não me engano, era hip hop. Tinha uma banda, ele e os irmãos, né? Fizeram uma banda, tinham muito sucesso, estavam ganhando bastante dinheiro. E eles eram sinceros, tá? Tinham interesse de conhecer, e numa das situações acabaram conhecendo a mais a respeito da Bíblia, começaram a nos shows pregar e jogar livros. O Grande Conflito, um livro, eles jogavam nos shows. É. Teve uma situação, quem quiser ver o testemunho dele, pode pesquisar no YouTube lá, Ivor Myers. E esse pastor, então, depois continuou estudando, e ele trouxe a questão a respeito da história de Daniel. Isso que aconteceu com os amigos de Daniel, provavelmente Daniel não estava presente, estava em alguma missão, em algum trabalho para o rei Nabucodonosor em alguma outra província, por isso que ele não estava presente. Se ele estivesse presente, é certo que ele permaneceria fiel, porque ele foi colocado numa situação bem terrível também, Daniel, capítulo 6, mais tarde vai colocar isso. Mas voltando aqui em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, os três amigos de Daniel, eles, por não querer fazer algo errado, contrário à lei de Deus, eles foram perseguidos de morte. Pena de morte para quem não fizesse algo que foi imposto, obrigado a ser feito, algo que não era certo. Aqui nós vemos um símbolo da futura perseguição àqueles que decidirem ser fiéis a Deus e não receber a marca da besta. Então, assim como uma lei é colocada, obrigando a fazer algo contrário à lei divina, ou seja, uma lei humana é colocada para como se fosse acima da lei divina, mas a gente sabe que a lei divina é acima, e quem não obedecer essa lei humana ser perseguido, é um símbolo, como nós vimos, como 66, é um símbolo dos 666 lá do Apocalipse, um símbolo de menor escala para algo que será de maior escala, a nível global, mundial. Então, aqueles que não quiserem receber a marca da besta, que será da mesma forma algo da lealdade com relação à lei do céu ou à lei dos homens, aqueles que preferirem ser fiéis à lei do céu, à lei de Deus, serão perseguidos de morte, inclusive. Irão leis, e a gente vai estudar mais tarde sobre o que vai se falar isso. Será a base para esse conflito será a lei de Deus ou a lei dos homens. Não é um chip, não é uma coisa, não. Pode ser que eles se utilizem de alguma dessas coisas, pode ser, mas não é esse o ponto principal. Essas outras coisas entram como distrações, que muitas vezes tiram a gente do verdadeiro foco. E a pessoa muitas vezes fica esperando tanto o chip, de repente pode ser que aconteça que não chegue chip algum, e a pessoa acaba não percebendo o verdadeiro sinal quando chegar. É importante termos esse entendimento, né? Dá para fazer um estudo mais a fundo. Mais tarde nós vamos chegar nesse estudo sobre a questão da marca. Mas já fica agora o símbolo. E da mesma forma, então, como aconteceu lá no tempo dos amigos de Daniel, foram perseguidos, haverá uma nova perseguição agora a nível global, né? Uma escala bem maior. Então, seria mais ou menos isso para o estudo de hoje, queridos.
Muito obrigado pela presença de todos. Se Deus permitir, então, na próxima semana estudaremos o capítulo 4 de Daniel, tá? Que é o capítulo 4 também do livro Daniel Apocalipse. Aqueles que puderem, vamos orar para encerrarmos. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar mais a Tua Palavra, de aprender sobre os princípios da Tua lei. É importante sermos fiéis a Ti, pois Tu podes livrar todos aqueles que permanecem ao Teu lado. Mas mesmo que o Senhor não livre, que permaneçamos com a nossa fé inabalável em Ti, pois no fim Tu hás de trazer a juízo toda a obra, e hás de recompensar, e hás de nos livrar. Ajuda-nos então a ter essa visão espiritual, essa visão, e tomarmos hoje a decisão ao Teu lado. Pedimos isso e agradecemos porque oramos em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado pela